Aposto que não me conhece, senhor Doutor Cubas. Não me lembro. Eu sou Borba, o Quincas Borba. Eu nada peço, a não ser dinheiro. Dinheiro, sim, porque é necessário comer. Olhe, eu ainda não almocei. Não? Não, eu saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No terceiro degrau das escadas de São Francisco, à direita de quem sobe. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota dessas. E agora, adeus. Vejo que está impaciente. Adeus. Meu relógio. Ele roubou meu relógio. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um dia do Virando as Páginas. Dessa vez vamos estar falando de novo do maravilhoso, do bruxo, do Cosme Velho, do nosso querido amigo Machado de Assis, grande homem, grande literato do final do século XIX, o cara que fundou a Academia Brasileira de Letras, um cara que estava muito ligado ao Império Brasileiro, o segundo Império Brasileiro, alguém que viveu no Rio de Janeiro no seu final de século e nas transformações políticas e sociais que o Rio de Janeiro acabava por participar, né? Então você vê as histórias do Machado de Assis são histórias sempre pautadas sobre uma escola realista, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos estar vendo aqui o livro Quincas Borba, que é o terceiro livro, falso engano, da trilogia realista do Machado de Assis, bem que ele já era realista e sempre o foi, e que tem sobre seus amigos literatos. Você tem Memória Póstuma de Brás Cubas, ao qual o livro Quincas Borba é definitivamente ligado a ele, e você também tem Dom Casmurro. Por falar nisso, depois de Memória Póstuma de Brás Cubas, o que está estourando lá nos Estados Unidos agora é Dom Casmurro. Então, Bentinho e Capitu estão fazendo sucesso lá na terra do Tio Sam. Muito legal isso, acho muito interessante, e melhor ainda, quero parabenizar aqueles que escolheram a obra Quincas Borba para a prova da UERJ, por isso que eu estou aqui hoje, para tentar ajudar vocês um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre o livro, o romance Quincas Borba. Borba, ele é do Machado de Assis, foi publicado pela primeira vez em um livro no ano de 1891. Antes disso, ele foi publicado por meio de folhetins na revista Estação. Você vai ter essas publicações feitas entre 1886 e 1891. Aí dá uma parada para que vocês possam perceber um efeito importante nesse período. Em 1889, infelizmente, a minha perspectiva, dá para ver a bandeirinha lá atrás, houve a queda do Império. Machado de Assis observou efetivamente a transformação da sociedade imperial e sua nobreza para depois um ingresso de maior influência, se é que já tinha bastante influência, da burguesia agrária, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo. Você tem três eixos fundamentais de sociedades aqui, uma sociedade mais industrial em São Paulo, ainda que também seja a sociedade do café, e você tem uma sociedade mais agrária, a sociedade do leite em Minas Gerais, e você tem uma sociedade de governo, de política, de estamento, que é a sociedade carioca, toda ela ainda muito influenciada pela força do Império, principalmente com Dom Pedro II, e também com todas as autarquias que existiam ali em época e que depois passaram a ser autarquias republicanas, né? Então isso precisa estar dentro da sua cabeça, porque no
Normalmente, o Machado de Assis, de vez em quando o Nelson Rodrigues me lembrava um pouco o Machado de Assis, porque eles dois são signatários de uma crítica muito mordaz às sociedades e aos nossos costumes, principalmente às nossas hipocrisias sociais, né? Esse livro faz parte, então, de uma trilogia chamada Trilogia Realista, pelo menos é isso que as pessoas chamam. O Machado de Assis jamais pensou nisso. Dom Casmurro, Brás Cubas e este livro aqui, o Quincas Borba, que na verdade ele foi editado como folhetim entre 1886 e 1991. Isso precisa ficar também gravado na sua cabeça e nós temos que sempre agradecer a revista Estação. Essa prática dos folhetins aconteceram não só no Brasil, também na Europa. Jules Verne fazia isso, né, com muita profusão. Então vale muito a pena você compreender como esta obra foi feita e por isso, assim penso eu, posso estar enganado, se tiver você marca aqui, existem capítulos tão pequenos, porque eles eram durante quase 5 anos publicados numa revista. Então ele precisava estar sempre fazendo isso e sempre deixando algo vazio para ser completado na edição da revista Estação posterior, né? A gente precisa compreender que a história do Quincas Borba, apesar de você ter, ela espelha a princípio um personagem que é amigo de Brás Cubas desde a infância e ao crescer por vários fatores se migrou para a mendicância. Ele passa a ser um mendigo, mais um filósofo. A ideia da filosofia do Quincas Borba era aquela chamada de humanitismo. Tá? O humanitismo era uma filosofia fictícia criado pelo Joaquim Borba dos Santos, também conhecido como Quincas Borba, um dos célebres personagens que Machado de Assis criou. Tal filosofia, fundamentalmente exposta nesse romance em si, ainda que tenha alguma coisa lá com Brás Cubas, ela é trabalhada de forma secundária nesse primeiro livro do Brás Cubas. Em Quincas Borba, ele vai explicar a sua filosofia ao personagem Rubião, que ele vai conhecer em Barbacena. O fato é que, preste atenção, ele enriquece, ele recebe uma herança nesse ciclo ainda lá no período do livro Brás Cubas. Uma dica que eu quero já dar de cara para você. Se você puder, faça isso logo, estudar o realismo, ok? Mas em segundo movimento, no YouTube, se você não leu o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao menos veja o filme. Estava falando com a minha filha, pai, poxa, vou ter que ler, eu prefiro mastigar o Quincas Borba, tentar dividi-lo para ter um bizu aqui, bizu ali, não vai nessa do bizu, entenda o que o autor quer dizer, porque você vai responder melhor as coisas lá na UERJ, né? Então, o que eu diria? Primeiramente, veja o filme. Vai faltar coisas? Vai. Mas você precisa ter pelo menos uma noção do que acontece com Brás Cubas para depois partir para essa segunda obra. Uma outra curiosidade: o livro Quincas Borba não necessariamente quer traduzir, preste atenção, ele quer traduzir o nome do filósofo mendigo e depois rico. Pelo contrário, Quincas Borba aqui é o nome do cachorro. Sim, do cachorro que já era do Quincas Borba, filósofo, quando este era mendigo. Em resumo, o que eu posso dizer é que o humanitismo do Quincas Borba reflete a ideia de sobrevivência dos mais aptos e enxerga momentos de conflito como a guerra como espaços para a seleção da espécie. Essa filosofia é uma das muitas nuances brilhantes presentes nas obras de Machado de Assis, que nos convida a refletir sobre condição humana e suas próprias complexidades. O próprio Machado de Assis nos explica esse efeito do tal do humanitismo, que é uma forma irônica de Machado de Assis de produzir uma crítica àquilo que era o positivismo, tanto político como também científico. E eu não vou dizer apenas positivismo científico, sim o cientificismo. E em dado fato, há de se levantar aqui, ele não tinha, às vezes eu vejo as pessoas dizendo, Machado de Assis
tinha muito problema com Charles Darwin. Não, ele não tinha problema nenhum com Charles Darwin, mas ele tinha um problema, claro, todo e qualquer pensamento que propõe algo ideal de progresso e evolução humana, o nosso querido Machado de Assis, por ser um realista, ele fica com o pé atrás. E ele vai sempre crivar com críticas a moral, os costumes, a sociedade em geral. E ele vai fazer isso de que forma? Arrancando de nós aquilo que é velado, aquilo que há de mais sujo, aquilo que nós pensamos e não falamos, mas também agimos. Eu vou estar lendo para vocês aqui, estou no meu e-book, eu tenho o texto aqui, eu vou ler o parágrafo logo no início, onde o nosso querido Machadão explica o seu humanitismo dentro do Quincas Borba, obviamente. Não há morte. O encontro de duas expansões ou expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte, apenas vida. A supressão de um princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Suponha um campo de batatas, as duas tribos famintas. Se as tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegarão a nutrir-se suficientemente e morrerão de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações e recompensas públicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não ocorreriam, pois o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batalhas. Esse idealismo está muito propenso dentro da ideia do humanitismo do filósofo Quincas Borba. Então, pega aqui, o nosso Machadão vai usar esse instrumento para justamente, por meio desse personagem e por aquilo que vai acontecer com o Rubião, fazer uma crítica muito interessante sobre os contextos da sociedade, seja ela em Barbacena, que é rapidamente falada, mas principalmente ela no Rio de Janeiro. Então a história, após a morte do Quincas Borba, ele acaba deixando para o tal Rubião toda a herança. Nesse sentido, a relação entre o Rubião, que é tido a princípio como um personagem meio inocente, já mostra uma característica de interesse pessoal neste projeto junto ao antigo filósofo que acaba morrendo. Nesta herança há uma obrigatoriedade ao nosso querido Rubião. Ele precisaria cuidar do cachorro do filósofo morto, cujo nome é Quincas Borba, e é esse Quincas Borba, o cão e não o filósofo, que acaba gerando em Machado de Assis a vontade de escrever o texto Quincas Borba e o título. Então, o título não é por conta do Quincas Borba filósofo, mas sim Quincas Borba cachorro, que o acompanhou o filósofo durante toda a sua vida como mendigo. Ok? Deixa eu só matar uma golinha aqui. Desculpa, gente. Então, você vai ter, então, uma situação interessante. O Rubião se cansa daquela região de Minas e ele quer largar as províncias para vir para a capital. Ele quer cheirar o ambiente da nobreza. Ele tem posses agora, ele tem riquezas e ele quer não necessariamente esbanjá-las, mas ele quer aproveitá-las num outro ambiente. Nesse período, o herdeiro de Quincas Borba vai descobrir um casal, né? E este casal, e eu, principalmente na pessoa de Sofia, vai nos trazer algumas implicações importantes. Rubião e a herança de Quincas Borba, ele passa a largar então todo este processo antigo, e a esta herança, ao invés de dar a ele uma maior condição da sua própria humanidade, o vai desenvolvendo a ponto dele perder aquilo que talvez fosse o mais importante para a sua vida. Ao encontrar a elite carioca, ele vai perceber com desconfiança, e ao mesmo tempo com muita inocência e maldade, que nem sempre você pode acreditar nas pessoas, ou quase sempre você não deve acreditar nelas. Então o Rubião, ele vai, pega um trem em Barbacena, e em Valência, salvo engano, ele encontra um casal,
Cristiano Palha, um advogado de 30 e poucos anos, e a sua bela Sofia. Ali, naquele momento, ele acaba se apaixonando por esta Sofia. Só que é um triângulo amoroso velado, porque não há contato físico, há apenas um interesse. E esse processo vai trazer elementos degenerativos à mente de Rubião. Quem leu Dom Casmurro, em alguns momentos eu olho para o Rubião e lembro do Bentinho, porque o Bentinho também vai traduzir a partir dos seus problemas morais, não porque ele fosse imoral, mas pela criação moral religiosa e a sua tenaz perspectiva ciumenta, o Bento ele acaba também tendo deformado toda a sua personalidade no pior quadro possível. Isso vai acontecer com o Rubião também, mas é um processo lento, bem lento. A chave dessa história, então, ela vai acabar por nos revelar a grande complexidade das relações, e isso você tem que estar mantendo na sua mente. Esse livro vai criticar efetivamente as relações sociais, a forma fútil de como as pessoas trabalham e se relacionam e como os seus objetivos são sempre objetivos velados. Lá já na terceira metade do livro, há uma fala muito interessante é seguido isso, gente. É uma fala do Rubião, que é um homem de Barbacena, então não é um matuto, mas é alguém do interior da cidade, do estado mineiro, e ele está conversando com um barbeiro cujo nome é Lucien, um francês. Eu acho que é Lucien, sinceramente eu acho que é Lucien, mas não me interessa o nome do barbeiro agora, me interessa essa conversa. Nesta conversa com o barbeiro, este barbeiro francês, ele exalta os 3 Napoleões. O Napoleão Grande, depois o Napoleão Intermediário, segundo, e o Napoleão III. Ali, de alguma forma, está expresso aquilo que Machado de Assis mais critica, que é o tal do idealismo. E na conversa o barbeiro diz: não fosse a traição de Orny, ele teria vencido as batalhas. E preste muita atenção, por isso que o livro é importante de se ler. O tipo de crítica e, ao mesmo tempo, algumas tenacidades das ideias de Machado de Assis que são expostas em apenas uma frase. Por exemplo, aos vitoriosos as batatas, é porque justamente a evolução, a vitória, é um elemento dentro do humanitivismo, de progresso. E aqueles que morrem não morrem, continuam vivendo nesse ciclo evolucionário tão defendido pelo nosso Quincas Borba. O texto todo ele tem uma narrativa em terceira pessoa e faz com que ele te envolva, e existem várias situações que você quer logo saber o final delas, e isso é importante porque ele segura o autor, não é? Os capítulos nunca são totalmente completos, então eles estão sempre interligados. Se você quiser pular capítulos um para o outro, você vai acabar perdendo relações importantes. Por exemplo, também no final do livro, quando Tenório é chamado para fazer parte do novo governo imperial, cai os governos executivos, mas o imperador continua, e aí tem a mudança das cadeiras de governo, e esse tal Tenório entra. Essa discussão política parece estar falando dos dias de hoje, mostra também as farsas da questão política, a questão da paixão, porque Rubião fica apaixonado por Sofia, cujo significado quer dizer sabedoria, né? E é engraçado também que o Cristiano Palha, é um advogado patife, porque ele percebe o interesse de Rubião, ele se enciuma com a situação, fica em dúvida se a mulher pode ou não ficar com ele, só se sente confortável quando ela faz certos elogios a ele, mas permite, porque sabe que vai ganhar dinheiro do Rubião e sua herança por meio dessa isca que é a própria Sofia. A Sofia, ela nunca é diretiva, mas as atitudes dela são atitudes que fazem com que Rubião pense que pode ter um final feliz entre eles dois. E o Rubião, que muitos pensam ser inocente, é capaz de trair o seu amigo para ficar com a própria esposa do cara.
uma situação que me mostra muito claro esses elementos velados da sociedade é quando, em dado momento, também no terceiro quarto do filme, do livro, o Rubião ele faz a barba depois do Luciano, diminui bem a barba, e aí ele encontra de novo a Silva. Em dado momento cai a luva da Silva no chão, eles pegam e a narrativa do Machado é interessante, que eles ficam face a face, não se beijam, mas é como se fosse. E aí ele está em Botafogo, ele propõe a Sofia levá-la até o centro da cidade, ela aceita, só que não com ele, mas ele entra no cupê, numa carruagem, e em meio ao caminho ele fecha as duas janelas, fecha as cortinas da carruagem para poder declarar o seu amor à Sofia, que fica completamente desesperada, se sente muito incomodada, mas olha só, o que essa cena pode nos mostrar? Como os sentimentos da sociedade, por vezes, eles são transmitidos de forma velada e longe das luzes. Então, Rubião se sente completamente protegido a partir do momento que ele fecha as cortinas da carruagem. Será que a sociedade age assim? É algo que você precisa perceber. É óbvio, há uma crítica completa a toda essa relação da burguesia através de poder, sexo e rock and roll. Brincadeira, mas poder, relacionamento sim, dinheiro e principalmente status. Tudo vale a pena. Bom, onde eu posso então indicar a vocês os pontos principais da obra. O primeiro, logo de cara, é a contraposição do realismo machadiano ante ao humanitismo do Quincas Borba. O realismo destrói o humanitismo, né? Na perspectiva do Machado. Ele é muito claro em dissecar todo o conteúdo do humanitismo e jogá-lo às traças. Okay? Segundo ponto, a relação do Rubião com o casal, o Palha, o Cristiano Palha e a Sofia, mostra que não há escrúpulos na sociedade, né? E isso é, de certa forma, uma crítica ao romantismo, essa coisa do final feliz, essa coisa do amor eterno, né? E ele tenta aqui, então, criar um padrão que destrói aquilo que o romantismo trabalha como as virtudes humanas. É quase um calvinista nesse sentido, né? A total depravação da sociedade. O nosso querido Bruxo, ele vai traduzir essa expressão dentro dessa relação do casal. Um outro ponto que eu acho interessante é a demonstração da sociedade carioca ante a um elemento de improdutividade total, a dissimulação nas relações e as falsidades ante as promessas. Isso tem que ser tratado dentro da tua visão quando estiver lendo esse livro. É muito claro, e isso não é um elemento apenas das altas classes, também das baixas. Os interesses, eles são velados e eles são livres nas classes sociais em geral, né? Não há um honesto sequer, a não ser o próprio cachorro, né? Eu acho que o Quincas Borba é a melhor personalidade que ali existe no livro. Quincas Borba, o cão. Por fim, todas as pessoas que têm uma característica de inocência ante a tudo que está acontecendo e que tentam tratar isso com nobreza, mas uma nobreza inocente, elas não são necessariamente humanas, elas são asperamente artificiais. O Rubião, e aí eu vou dar um spoiler, não tem como, ele vai morrer, gente. Ele vai morrer. Ele vai morrer e vamos dizer mais, ele vai morrer e o Quincas Borba também. Desculpe aí o spoiler que eu precisava dar. E isso precisa ser compreendido por vocês, tá? Mas me deu um spoiler, falou que os dois vão morrer, mas por que eles vão morrer? Você precisa saber o que morre antes deles morrerem. E isso vai traduzir a você no quarto ponto, que para mim é mais importante: a loucura. A loucura de seguir o etéreo. A loucura de seguir as grandes paixões.
A loucura de seguir os sucessos, a loucura de seguir os grandes amores, a loucura de seguir os grandes líderes políticos, e a gente confirmar todos os nossos destinos e todos os nossos dias futuros em clichês. Então, quando você vê os desenhos se amaram para sempre, é óbvio, gente, isso acontece, tá? O fato não é se isso acontece, não, é como você vê o que lhe é transmitido, é entender que a vida ela é áspera, e é isso que o Machado de Assis está mostrando. Há aspereza na vida, o chão é quente, a sombra é pouca, a luta é grande, as disputas são maiores ainda. Confiar em alguém precisa ter um elemento de muita ligação e saber que mesmo que essa pessoa possa ser confiável, você pode traí-la e vice-versa. Esses processos todos são destrutivos para a ideia do ao vencedor as batatas, a ideia que vacilante que diz que aqueles que vencem as guerras, eles evoluem a sociedade em geral e a humanidade em geral. Para os dias de hoje, me parece isso uma bomba nuclear na nossa mente, na forma como a gente reflete a vida. Então, vou deixar para vocês aqui alguns links para que vocês procurem e possam estudar melhor todo esse texto do Quincas Borba. Armando, então, eu lendo o livro e entendendo isso, eu vou poder fazer uma boa prova? Você vai poder fazer uma boa prova. Não venha com mimimi, não venha com aquela coisa Nutella. Ai, mas a literatura é muito difícil de ler. Tudo que é difícil é melhor. Vai ler, para com essa preguiça. Não fica correndo atrás de, eu quero um bizu do livro. Não, você não sabe o que o cara vai colocar no livro. Então você precisa compreender isso. Uma obra maravilhosa que sustenta a cultura brasileira, que demonstra a cidade do Rio de Janeiro como ela é e, principalmente, ela expõe, ela rasga o humano, ela rasga o conteúdo, ela rasga aquela coisa colante, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sem ter verdades profundas e construtas. Tem uma senhora que perde o seu noivo. Triste a situação, nem vou dizer como no livro, vai fazer você pensar bastante. Tá bom? Eu espero que você tenha uma prova muito maneira no Machado de Assis. Quero que você curta o vídeo, quero que você se inscreva no canal, por favor, e quero que você compreenda Machado de Assis. Quem não lê, não conhece o Brasil. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Boa prova para você. Até lá!